Você já ouviu falar na transformada de Radon? Curiosidade médica, parte 5. Essa comigo aqui. Fala galera, tudo bem? Professor Fernando na área. Faz uns dias, eu acho que pode ser assim, uns 15 dias que eu não faço uma gravação de vídeo especial destinado à área. E eu espero que vocês curtam um pouquinho esse vídeo. Vai ser um vídeo mais curto, mas é um vídeo duvidoso. Tem muitas pessoas que têm a dúvida. A ideia hoje é para que a gente possa sanar essas pequenas dúvidas. O nosso vídeo hoje tem um papel importante sobre falar o MIP e o mini-MIP na tomografia. Existe uma grande dúvida e a gente acaba fazendo uma associação entendendo que o MIP é só para vaso sanguíneo e o mini-MIP é só para pulmão. Será que isso é verdade mesmo? Então, basicamente, para vocês entenderem, um mini-MIP e o MIP, ele tem uma denominação. Então, daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem, mas basicamente o mini-MIP é de mínima e o MIP é de máxima, intensidade e projeção. Então, a gente vai gerar, de alguma forma, uma projeção maior ou de múltipla ou máxima intensidade, ou uma projeção de mínima ou curta intensidade. O que isso tem a ver com as tomografias? Ela está destinada a quanto de intensidade que a gente vai gerar baseado nos tons de cinza. Então, se eu colocar mais intensidade, consequentemente, eu vou ter mais tons de cinza. E se eu colocar menos intensidade, consequentemente, eu tenho menos tons de cinza. E isso vai facilitar em algumas partes. Então, o exemplo clássico mesmo é usar um MIP para análise de vasos sanguíneos. Então, em angiotomografias de coronárias, arteriais no geral, aorta ascendente e descendente, ramos, membros superiores, inferiores, cabeça e pescoço, bom, afins. Quando a gente pensa no MIP, isso é tradição, mas um exemplo, um MIP pode ser utilizado, eu vou colocar uma imagem aí depois, numa imagem, sei lá, para ver um catéter duplo J, porque ele tem uma alta intensidade, e se você faz um MIP, fica bem legal. Para ver microcálculos, um MIP é legal, porque você vai aumentar a projeção. E quando você aumenta a projeção, você aumenta a quantidade de tons de cinza, você tem uma melhor definição, né? O mini-MIP é muito bom para ver via aérea. A gente vai ver que a gente vai elaborar uma posição para traqueia, para a gente ver uma área de enfisema pulmonar, porque a gente tira essa intensidade, a gente tira a quantidade de densidade ali gerada, então a gente diminui a quantidade de tons de cinza, consequentemente a gente tem uma visão melhor. Bom, basicamente para vocês entenderem, eu vou compartilhar a minha tela e eu vou colocar aí para vocês uma Anjo-TC, e essa Anjo-TC ela vai trazer informação importante para nós. Então, com um compartilhamento da minha tela, ela está aí na tela, então tá aí. O que é o MIP? É uma projeção de intensa ou máxima intensidade. Então, ela vem de Maximus ou Maximum Intensity Projection, ou seja, máxima intensidade, e Mini-MIP, ou MINIP, ele vem destinado a uma intensidade mínima. Então, um é inversamente proporcional ao outro. Eu coloquei essa imagem de 3D, só para a gente fazer uma brincadeira que nem é esse intuito. Então, legal, essa é uma anjo de aorta total, desde a região cardíaca até as femorais, o início das femorais, e eu vou começar falando para a gente olhar uma imagem bem interessante de vaso sanguíneo. Então, eu vou clicar aqui, e a gente vai ter uma melhor intensidade da relação. Eu vou pegar essa imagem, vou deletar essa informação, que para a gente não tem mais informação. E aí, beleza, vou dar um zoom, eu vou basicamente olhar um ponto importante para vocês. Vamos colocar assim, artéria, aorta ascendente, arco e descendente. Vou exibir todas as informações para que a gente possa. Então, beleza, eu estou uma anjo e vou rodar, vou rotacionar. Então, se eu ativar, então percebam, este canto direito é marcado apenas como MPR. A partir do momento que eu coloco MIP, ele vai aumentar a projeção, ele vai aumentar a quantidade de tons de cinza. E, consequentemente, quando eu aumento a quantidade de tons de cinza, ele aumenta a visualização. Um bom ponto-chave do MIP é que ele sempre está associado à espessura de corte. Então, quanto maior a fatia,
maior vai ser a nossa projeção e maior vai ser a nossa definição. Então, o que a gente não conseguir evidenciar como intuito de ver vasos menores, eu consigo evidenciar quando a gente transfere isso para o MIP. Então, olha que interessante, as artérias pulmonares, então toda a ramificação da artéria aorta descendente, o arco aórtico, então a ascendente passando, formando arco, a área cardíaca, ventrículo esquerdo, e conforme eu vou diminuindo essa intensidade, consequentemente, eu vou diminuindo. Então, quanto maior a espessura, quanto maior o MIP, maior a retroprojeção, ou seja, maior a intensidade de energia. Olha que legal. Então, quando eu mudo um pouquinho para a região abdominal, eu tenho melhor visualização, esse paciente tem um aneurisma, esse paciente tem algumas enfermidades, e olha como que a gente consegue ver a região do tronco celíaco com boa definição. Tudo isso vinculado ao fato de nós termos uma múltipla intensidade de projeção e uma maior quantidade de tons de cinza local. Então, eu consigo ter uma visualização melhor da artéria hepática, esplênica, gástrica, bom, enfim, mesentérica superior. Então, a ideia do MIP é para projetar. Só que a gente acaba fixando sempre nessa lógica. Ah, o MIP é só para vaso sanguíneo, mas olha que interessante. Se eu mudar o meu janelamento e destinar isso para pulmão, olha que legal que ele fica para a gente ver a árvore brônquica, toda a ramificação brônquica. Olha como ela fica bem vista quando a gente faz um MIP para ver essa região. Tudo bem, está com contraste, a gente entende, mas olha que legal, para que a gente possa mudar um pouquinho o foco de pensar que a gente está vendo só exclusivamente, quero ver só vaso sanguíneo. Não, aí a gente está vendo vaso sanguíneo e também a gente consegue ver região brônquica. Olha a importância de um MIP, um exemplo. Esse MIP, esse paciente está com contraste, é uma angiotc, então olha essas ramificações, a gente consegue ver alguns pontos de calcificação, trazer alguns outros benefícios, porque a gente está tendo uma reconstrução, uma reformatação de máxima, múltipla intensidade. Eu tenho melhor definição. Lembrando sempre que isso está vinculado à fatia, então quanto maior a fatia, melhor a visualização. Quanto menor a fatia, menor a visualização, mas olha que interessante como esse aumento de densidade, aumento de visualização, melhora a qualidade. E aí, já aproveitando essa deixa, eu vou até mostrar esse exame mesmo, esse paciente ele tem um enfisema pulmonar, eu vou substituir o MIP para MINIP ou mini-MIP e vou melhorar um pouquinho essa fatia. E olha que interessante, o que até então a gente tinha uma melhor intensidade de vaso sanguíneo, agora a gente começa a ter uma melhor visualização de estrutura de parênquima pulmonar. A gente consegue ver bem a traqueia, bem a posição dos ramos, e olha que legal, o que não estava aparecendo por conta da alta projeção, agora a gente já consegue ver áreas de enfisema, tanto desse lado, quanto desse lado, quanto bem na região do ápice, algumas estruturas que até então não eram vistas quando a gente estava numa múltipla intensidade, numa múltipla visualização. Então, quando eu mudo essa característica de MIP para mini-MIP ou MINIP, eu consigo ter visualizações de outras estruturas até então não vistas em alguns outros exames. Olha que interessante. Então, mas o MIP é só para vaso? Não, MIP é onde tem intensidade. Mini-MIP é só para pulmão? Não, é onde tem intensidade. Olha que legal, aqui embaixo, a região de ar. Então, eu consigo dar uma melhor definição onde eu tenho ar. Então, gases, fezes presentes, região de intestino. Olha que legal esse mini-MIP para a gente ver essas regiões. Olha como a gente tem uma melhor definição, melhor visualização, até de alça, curvatura de alça, fica muito bem visto, fica muito bem alinhado, e simplesmente uma inversão do MIP para o mini-MIP. E é uma última imagem que eu vou colocar aqui para a gente olhar essa parte bem legal. Então, esse paciente tem um catéter duplo J, tá vendo? Então, foi feito o exame sem contraste. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um MIP
Então, a gente vai mudar isso de... Eu vou colocar aqui, a gente vai colocar um MIP. E vou aumentar a projeção. Olha que interessante agora. Eu estou aumentando a projeção, consequentemente, o que não estava sendo visto, agora está sendo visto. Então, esse exame é um exame sem contraste, totalmente. E aí, para análise desse catéter duplo J, a gente utilizou a metodologia usando a ferramenta, novamente, de MIP e Minimip. E olha que legal, conforme eu vou ajustando o processo, eu tenho visualização da posição do catéter duplo J e de alguns cálculos presentes. Então, vamos anotar aqui alguns cálculos presentes. Deixa eu ver se vai dar aqui. Então, alguns cálculos, alguns flebólitos. Ó, tem um aqui embaixo. Então, que até então, às vezes, não é vista numa outra projeção, acabou sendo vista nessa projeção. Bom, deixa eu parar de compartilhar minha tela e voltar aqui com vocês. Olha que interessante. Então, não sei se vocês têm o domínio e o conhecimento, mas MIP e Minimip a gente usa muito na tomografia, mas não só para angio-TC, não só para vasos sanguíneos, para a gente avaliar estruturas que têm densidade ou que não têm densidade. O propósito final, gerar um resultado, gerar um diagnóstico e um auxílio para o médico. Certo? Galera, curta nosso vídeo, compartilha, que eu acho que é muito legal para que todos possam ter ciência e principalmente quem gosta de tomografia. Um abraço, tchau, tchau.